Olá, irmãos, tudo bem? Vou fazer o último vídeo referente às doenças na vida do crente. Por que o crente fica doente? Se formos buscar no Google, o bojo do Google é referente à saúde, ele vai dar uma infinidade de pesquisas que são feitas e, e não é de se admirar que a maioria desses que pesquisam são nossos irmãos, referente a como ter mais saúde, como viver melhor. Há uma preocupação da parte dos nossos irmãos quanto à sua saúde, para não ficarem doentes. Então fazem uma infinidade de pesquisas e qualquer dor já ficam com medo e, quando não, muitos recebem a notícia médica de que estão com um câncer, ou são acometidos de um derrame ou outra doença terrível. E é doloroso para nós recebermos essa notícia, tanto em nossa vida como na vida de um familiar nosso. Mas por que isso acontece? Deus não está vendo? E se está vendo, por que ele permite? Irmão, esse é o terceiro e último vídeo, irmãos, referente a esse assunto. Se eu lembrar, eu digo sempre em muitos vídeos que eu quero linkar outros, eu digo que eu vou colocar no comentário abaixo e quando terminei o vídeo eu esqueci já. Então, espero que eu lembre, mas meu objetivo é colocar os outros dois no comentário fixo, né? E esses três vídeos, eles são extremamente esclarecedores, porque é o Espírito do nosso Deus nos falando. Não é eu aqui, mero mortal, agora dentro de uma mata nativa que, por sinal, tem acesso à internet e luz elétrica, que está vos falando. Não, é o Espírito do Senhor Deus que vai falar. Por isso eu vou usar apenas um texto no livro de Jó. Eu sei que texto sem contexto é pretexto para heresia, mas eu não estou preocupado em atingir o maior número de pessoas possível através de gatilhos mentais desenvolvido por pessoas com a habilidade da oratória para então cativar para si um público para um fim específico, normalmente envolvendo dinheiro na venda de um curso, produto, pedido de oferta, etc. O meu objetivo é atender aí uma demanda dos nossos irmãos que estão em alguns grupos de WhatsApp, o qual esses vídeos são lançados e também no individual. Para não estar sobrecarregando o WhatsApp, nós criamos o canal ali. Então, para não ficar pesado na galeria, alguns celulares mais antigos de alguns irmãos. Então, o canal em específico é para esses irmãos. Acaba que às vezes o YouTube indicando e alguns irmãos ficando meio perdidos no assunto, né? Porque a maioria dos assuntos a gente trata na escrita ou em áudio lá nos nossos grupos e às vezes um assunto aqui no YouTube para um irmão que não está no grupo pode ficar meio desconexo. Então, se o YouTube indicar esse canal e você tiver mais interesse, comente aí nos comentários e deixe o seu celular que nós estaremos chamando você no WhatsApp para adicionar você, como aconteceu recentemente com alguns irmãos que estão lá no grupo, né? Então, nós adicionamos você lá no nosso grupo de WhatsApp. Bom, irmãos, muitos irmãos fazem-se perguntas quando ficam doentes. Por que eu me alimentei direito, eu me cuidei, não tenho visto, por que isso vai acontecer comigo? E é doloroso, irmãos, é doloroso recebermos a notícia. A gente entende a aflição da alma, mas o que eu quero trazer de fundamento aqui é que Deus está no controle, irmãos. E Deus viu, e vendo, ele poderia ter impedido essa doença. Então, nenhuma doença nos acomete, irmãos. Embora a ciência ela traga toda uma camada de explicações para as doenças, o único motivo das doenças é o pecado. Sem o pecado, não haveria doenças no mundo, irmão. E eu falo isso mais claramente nos dois vídeos anteriores. Mas hoje eu quero falar sobre a onipresença de Deus, que está em todo lugar e está vendo o que nos está acontecendo. E se ele permite que venhamos a ficar doente, há um propósito, irmãos. Além do Espírito ter já me falado, ele me deu a experiência de ver
eu em oração: "Deus, por que que o irmão ficou doente? O irmão tão piedoso, tão temente a ti, que está sempre envolvido com os irmãos, ajudando". E aí o Senhor me fez conhecer, um pecado oculto desse irmão, também de uma irmã que lá no grupo do WhatsApp os irmãos sabem da história e até conhecem pessoalmente, alguns irmãos o conhecem pessoalmente, né. Como eu expliquei no início do vídeo, é endereçado ao nosso grupo de WhatsApp, né. Mas, o Senhor me fez conhecer um pecado oculto que esse irmão a qual eu perguntava tinha, né. Então o Senhor ele me respondeu ali muita coisa, hã, pessoalmente através do seu Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai convencer aqueles a quem ele quer sobre o que eu vou falar agora, independente de eu ser o mais breve possível, aí média 15 minutos eu acredito que vai dar esse vídeo, e usando poucas referências, pouco texto bíblico, porque eu posso usar 500 textos bíblicos para sistematizar uma verdade humana, hã, um fundamento humano, o qual o Senhor Jesus Cristo não nos autorizou a fazê-lo, então de nada adiantaria. Bom, eu quero ler, hã, Jó capítulo 1, versos 7 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E ele respondeu: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura tu não cercaste Jó com bens? A obra das suas mãos tu não abençoaste, o seu gado tu não aumentaste, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que blasfema na tua face. Então, Satanás questionou a integridade de Jó, referente a tudo que ele tinha. Só que Jó é um tipo, irmãos, algo que eu nunca vi nenhum pregador pregar. Se você já ouviu, pode comentar aqui embaixo, porque eu não quero ah, desmerecer ou esquecer ou não trazer a referência que o Espírito já trouxe esse entendimento a outros irmãos, né? Mas eu até o momento não conheci. Mas Jó aqui ele faz um tipo do Senhor Jesus, que tinha tudo na glória, era cercado com tudo. E Satanás ele quis ser superior a Deus, né? Sentar, colocar o seu trono acima de Deus. Então Deus ele tira tudo do nosso Senhor Jesus Cristo e o envia para a terra para viver com os mortais e sofrer. Não o bastante, Satanás pede a sua saúde, e Deus lhe toca toda a sua saúde. E indo além de Jó, hã, sa a vida do seu Jesus lhe é tirada pela mão dos homens. E, mesmo assim, o seu Jesus Cristo, ele glorificou a Deus. Então, Jó, ele é apresentado ao diabo pelo próprio Deus, ele é elogiado pelo próprio Deus. E alguns irmãos podem pensar: "Mas isso era Jó, eu quem sou eu e tal?". Irmãos, Deus está vendo todo mundo, todas as pessoas na face da terra, Deus ele está vendo, irmãos, todos. Em Lucas capítulo 19, verso 30, se não me falha a memória, o Senhor Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti. Então isso passou milhares de anos depois ali, centenas ou milhares de anos, agora não lembro, entre Jó e Pedro ali, o tempo certo, mas Satanás igualmente pediu para, cirandar Pedro, para experimentar Pedro, né. E Pedro foi reprovado, diferente de Jó, né, diferente de Jó. Em Mateus capítulo de número 10, verso, 30, o Senhor estendendo a todos nós, o Senhor Jesus vai dizer: "Nenhum fio de vossa cabeça cai sem que o Pai saiba, todos estão contados". Então, irmãos, nós somos reivindicados a Deus por Satanás para sermos tentados. Então tudo o que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Aqui, Satanás pediu para tirar os bens, Deus permitiu. Então nada vai adiantar você ter seguro, nada vai adiantar, irmãos.
Nada vai adiantar você ter segurança privada, você ter carro forte, carro blindado, nada. O que Satanás pedir e Deus der o aval, vai ser tocado. Você não consegue proteger-se a si mesmo. Em Jó, capítulo de número... deixa eu dar um passo para achar aqui, peraí. Bom, Satanás, com autorização, destruiu toda a lavoura de Jó, os animais, matou seus próprios filhos, 10 filhos, derrubou a casa com um vento forte onde os filhos estavam. Então veja, às vezes vem um temporal, é um espírito ali que causou aquele temporal com a permissão de Deus. Para que tudo isso, irmãos? O que Deus falou de Jó? Observaste o meu servo Jó, como ele é íntegro e temente a mim? Então Satanás diz, ele é temente a ti, te obedece porque cercaste eles de bens. Os problemas, tratando em específico das doenças, quando nos sobrevêm, é para que nós venhamos a glorificar a Deus acima da própria carne. Aquele que amar mais a si mesmo, tratando da carne, do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Então você não vai ficar doente porque no final de semana você tomou um copo de refrigerante. Não vai. Você não vai. Claro que se você tomar todo dia, as escrituras dizem, não tentará o Senhor teu Deus. Então você está em pecado. E o pecado, ele vai gerar uma sentença, vai gerar um castigo. Por que você está em pecado tomando refrigerante todo dia? Porque não é alimento, é uma droga. Eu, por exemplo, não tenho fé de tomar refrigerante nenhum dia. Para mim, tomar um copo de refrigerante e fumar um cigarro ou cheirar uma cocaína é a mesma coisa, é a mesma. Então eu me escandalizo, eu acho pecado tomar um copo de refrigerante, então eu não tomo, eu acho, não estou dizendo que é, porque é vendido como alimento. Aí nós vamos entrar na consciência, na questão cultural e uma série de coisas. Então, em hipótese alguma, estou dizendo que é pecado tomar refrigerante, mas para mim eu fazem 12 anos que eu não bebo refrigerante, porque não há nada alimentar ali, não existe nenhum componente com vida ali, orgânico, que te alimente, né? Ali é apenas algum componente orgânico que perdeu, que foi mortificado, né? Que foi morto, matou todas ali as suas propriedades biológicas, uma série de produtos químicos. Então cheirar uma cocaína, fumar uma maconha, ver uma maconha ainda é menos nociva, menos agressiva do que um copo de refrigerante. Então eu não tomo, mas estou usando isso só como exemplo. Se você não é condenado em sua consciência, e você tomar um final de semana, você não vai ficar doente. Você não vai ficar doente porque você comeu pão, que hoje é a moda, diz que pão tem glúten demais, 400 vezes mais, faz mal para a saúde e tal. Você não vai ficar doente se Deus não permitir, irmãos. Claro que se a sua consciência lhe afere referente a um alimento e você peca contra a sua própria consciência, então você vai sofrer ali a disciplina do Senhor. Mas no mais, você está totalmente protegido. Veja que o vento veio contra a casa, derrubou a casa e nada Jó pôde fazer para se proteger. Em Jó capítulo 2 está escrito o seguinte: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: De onde vens? E ele disse: De rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó, porque ninguém há semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu me incitado contra ele para consumir sem causa. Veja que Jó, ele foi consumido sem causa, irmãos. Sem motivo. Jó não fez nada de errado, irmãos. Nós vimos no vídeo passado que quando os discípulos se depararam com um homem cego de nascença, ou retrasado, eu vou colocar aí nos comentários, se eu lembrar, eles perguntaram para o Senhor Jesus: quem pecou? Ele ou seus pais? Foi sem causa aquela doença. Aí o Senhor Jesus responde: nem ele, nem seus pais, mas é assim para que Deus seja glorificado. Então Deus faz do barro dele, que somos nós, o que ele quiser. Se ele quiser pôr uma doença em nós para glorificar o seu nome, glória a Deus. Que privilégio nós sermos vasos em suas mãos para a sua própria glória. Você não diz que quer glorificar a Deus? Então agradeça. Agradeça ao Senhor, né? Mas vale lembrar nos vídeos anteriores, que quero comentar no comentário fixo, que esse não é o padrão
de Deus nos enfermar, né? Ele quer nos dar saúde. Pode haver exceções, como ele enfermou o próprio filho. Isaías 53 diz que ele era homem de dores e levou sobre si as nossas enfermidades. Ele enfermou o próprio filho e foi glorificado no próprio filho. Mas Deus não tem prazer nisso, ele faz isso por causa do nosso pecado. Mas ele não quer estar nos adoecendo. A maioria das doenças acometidas aos irmãos são porque os irmãos não abandonam certas práticas pecaminosas. Mas pode o irmão estar em comunhão com Deus e Deus permitir que esse irmão seja doente para glorificar o nome dele, para servir de testemunho a outros irmãos manhosos, né? Murmuradores, reclamadores. Então, Deus trabalha conforme ele quer. E o Espírito Santo, você estando em comunhão com ele, ele vai lhe orientar o porquê dessa doença. O que cabe aqui é nós não ficar procurando os porquê, porque isso é insignificante. Ah, mas foi um vírus. Não foi o vírus, não foi o vento contra a casa. Não, não foi a pandemia, foi o Senhor, para glorificar o seu nome. E disse o Senhor a Satanás, isso aqui nós já lemos, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás como ele blasfema de ti diante da tua face. Irmãos, agora não adianta mais. Esquece o teu plano de saúde, esquece a tua 1 hora e meia de caminhada, mais 1 hora na academia, esquece os teus 50 suplementos. Se Satanás pediu para tocar osso e pele, te enfermar, te adoecer, e Deus autorizou, irmão, esquece. Daqui uns dias começa a vir a dor, tá doendo aqui, doendo acolá, e a gravidade que Satanás quis acometer em ti, e Deus permitiu, será na medida, não importa o remédio que você toma, você vai no médico, toma remédio, você vai adoecer, eu vou adoecer, e nós vamos glorificar a Deus, irmãos. Porque nós não ficamos doentes por acaso, Deus deu uma cochilada. Acordei, deixa eu lá ver a humanidade, aquele adoeceu, não era para ter adoecido, aquele lá, que bagunça. Não, irmãos, não é assim que funciona. Então não adianta, irmãos, nós não vamos tentar a Deus agora e fumar, injetar droga e tal, se atirar de um penhasco que nada vai nos acontecer. Satanás disse isso em Mateus capítulo 4. Tu é filho de Deus, nada te acontece, te lança daqui. E o Senhor Jesus responde: não tentará o Senhor teu Deus. Nós temos um eu responsável. O Senhor criou as leis, ele quer que obedeça. A lei da física, ela nos estabelece para baixo, ela nos pressiona para baixo. Então, se eu subir num penhasco e pular para baixo, eu vou me esborrachar lá, porque eu estou infringindo uma lei de Deus. Eu vou colher as consequências, né, irmãos? Tudo certo até aí? Então, vamos continuar aqui. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna. Vamos colocar aqui: feriu Jó com câncer maligno, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha, se raspava, assentando-se no meio das cinzas. Respondeu e disse a sua mulher a Jó: tu ainda retém a tua sinceridade? Abandona, aqui fala amaldiçoa, mas no original grego, hebraico, irmãos, é abandona, não é amaldiçoa, irmãos, é abandona a Deus e morre. Mas Jó respondeu: como fala igual qualquer doida, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus, por que não poderíamos receber o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, por que Deus permitiu Satanás tocar Jó? Para mostrar para o homem que é possível amá-lo e respeitá-lo e honrá-lo em qualquer situação, irmãos. Quando a gente casa, a gente não fala na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza? A gente fala, né, irmão? Mas quando o homem fica lá paralítico, lá, a mulher, vaza. Ou o marido, vaza. Terminou, os juramentos são falsos, né, irmão? Mas tem aqueles que mantêm a sua integridade, que mantêm o seu compromisso, que amam de verdade, né? Então,
Nada, irmãos, nada acontece com nós. Veja, Satanás pediu para lhe tocar a saúde e lhe colocou um câncer, uma chaga, diz o texto, mas eu vou colocar nos nossos dias atuais, um câncer maligno. Não importa se Jó dormia 8 horas por dia, irmãos. Se ele comia 10 frutas por dia, 50 suplementos e não sei o que mais, e 2 horas de academia. Não importa, irmãos. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Alegre o seu coração. Glorifique a Deus. Não fique preocupado. O que que eu errei? Ai, porque de manhã eu não comi a maçã com a aveia e deve ser isso. Não, não é isso, irmãos. Não é isso. É Satanás que teve autorização, irmãos. É bem isso aí. Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Mateus capítulo 10, Mateus, acho que é 10, verso 30, né? Nem um fio de vossa cabeça, de cabelo de vossa cabeça cai, ou da barba, né? Sem que Deus saiba, todos estão contados, irmãos. Olha os passarinhos no céu, não trabalham, não guardam, Mateus capítulo 6, não trabalham, não guardam o celeiro, e o Pai os alimenta. Vós não valem muito mais do que as aves? Então, quando Deus permite a um crente fiel ser acometido de uma doença ou qualquer outro problema, é para glorificar a Deus, irmãos. É para Deus sentir a glória, sentir um incenso puro de louvor subindo aos seus narizes, Deus se alegrando do seu servo. É só para isso, irmãos. E para servir de testemunho para os pecadores. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Nada acontece conosco, irmão. Nada. Só o que Deus quer. Estamos protegidos por Ele. Na graça e no nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nós.